sobre as classes, né? A gente viu que as classes, elas são conceitos, né, que a gente tenta modelar computacionalmente. Elas são compostas de métodos e atributos. Um dos métodos é o método construtor, né, que é esse init aqui. A gente vai ver o que esse underscore aqui que significa. E o self era um coringa, né? Ele é um marcador para dizer um determinado objeto que você vai receber, né? E nota atenção que uma forma de você planejar classes, né, é você desenhar ela. Então, por exemplo, aqui, vocês podem vir aqui no draw.io, eu vou colocar aqui o link aqui embaixo para vocês. É um desenhador de diagramas, não é? Tá? Tem um diagrama chamado diagrama de classes. Aula 7. Então, por exemplo, a aula, tipo assim, vocês vão ver aqui que isso aqui é um diagrama de classes, né? É uma forma que a gente tem de desenhar classes, onde, né, vocês vão ver aqui, quando for desenhar a classe, a relação que uma classe tem com outras no seu programa, ou seja, a gente vai ver hoje que um programa pode ter mais do que uma classe, né? Hoje, nas próximas aulas, né? A primeira coisa que a gente faz quando a gente começa a pensar é desenhar a relação entre essas classes. Então, aqui, como é que é esse elemento? Né? Deixa eu buscar aqui. O nome dessa linguagem é chamada de UML, vocês vão ver mais sobre isso em engenharia de software. Então, olha só, é assim que faz, você trabalha. Em engenharia de software, vocês vão ver mais sobre isso. Eu não sei se vocês de controle têm engenharia de software, mas é uma eletiva que eu sempre recomendo que vocês puxem, se vocês puderem. Em engenharia de software, vocês vão ver esses diagramas UML. O UML vem de Unified Modeling Language. Então, é uma linguagem visual para modelagem de problemas, né? Antes de você poder precisar programar, né? Inclusive, tem alguns softwares muito interessantes que eles fazem a tradução de UML to code. Então, vocês podem dizer assim, você gera um modelo UML, e aí o cara vai ler esse teu modelo UML e ele gera código para você numa determinada linguagem, tá? Então, UML to code, se você estiver aqui em Python, tem alguns softwares como Visual Paradigm, tem se eu não me engano, o Dia, né? Dia. É um editor de código para Mac, Windows e Linux, que ele gera código para você em Python depois que você aprende a modelagem. Então, você viria aqui, diria os campos que os atributos que a sua classe tem e os métodos que ela vai executar. Então, essa é uma forma que a gente tem de começar a pensar os nossos elementos, tá? As nossas formas de trabalhar. Então, só voltando aqui para a apresentação, né? Então, né, o jeito de você instanciar uma classe é simplesmente chamar a classe, a gente fez isso na aula passada, e esse método init vai servir como um construtor, ou seja, um método que é executado quando eu instancio a classe. E ele é o primeiro argumento de qualquer método, né? Então, se a gente for olhar aqui atrás, sempre vai ter esse self como primeiro argumento, justamente porque esse self aqui, ele some na hora de você instanciar, porque na verdade esse self é o cara que você está instanciando. Ele é um coringa para esse elemento. Então aqui, em init, self referencia o objeto criado recentemente, em outros métodos referencia a instância que esse método foi invocado. Então, por exemplo, aqui, nessa classe carros, eu estou dizendo o seguinte, que no def init self, eu vou ter um atributo self rodas, e olha aqui, tem um underscore aqui embaixo, né? E um def set rodas, tá vendo aqui, tem um underscore aqui embaixo, que vai receber n, ou seja, recebe um atributo n e recebe n. Então, vamos sair daqui, vou abrir aqui uma outra instância do Google Colab, para a gente ir tocando nosso barquinho para frente. É um novo notebook. Eu vou chamar ele hoje de aula 7. Nesse notebook eu vou criar um class carro, que tem def init
self. E você usar um editor de código te ajuda, porque ele, como vocês podem ver, tem uma questão aqui. Então, aqui eu copiei esse método aqui, definite ds7 rodas, chamei o carro e chamei aqui o número de rodas, tá? Então, né, bem feijão com arroz, a gente fez a mesma coisa na aula passada. Se eu vier aqui e falar a.n rodas recebe 10, e aí eu fizer, né? Você pode dar zoom? Posso sim. Melhor? Sim, sim. Então aqui, simplesmente criei isso aqui, esse método, e estou trabalhando com ele. Mas algumas coisas a gente pode não querer utilizar, não deixar público para ser utilizado fora da nossa classe, tá? Então olha que interessante, né? O self, ele não é necessário incluir ele no método que a gente vai fazer a chamada, apenas na definição. O Python vai passar ele automaticamente, né? Então esse A automóvel, o self, na verdade, é esse Azinho que está aqui. Então, se eu quero acessar um atributo, né, eu posso simplesmente acessar ele como se fosse um struct, né? Então, eu posso dar a.n rodas, e aí entram as questões, né? Coisas que são importantes da gente entender, que são os acessibilidade. Eu posso chamar métodos como privados, protegidos ou públicos, né? Na prática, tudo que você tem são métodos privados ou públicos. Então, vamos voltar aqui para o programa. O que quer dizer isso aqui? Quais são as coisas que um carro tem? Número de rodas. Isso aqui vai ser um método público agora. Atributo público, na verdade. Vamos criar um outro atributo que ele é protegido. Como é que eu faço isso? Eu vou criar aqui um self placa. E um atributo privado que eu vou chamar de self __, nome do dono. Que é o Zé. Se eu der agora print a ponto placa,
print a ponto nome do dono. Olha só o que acontece, que interessante. Não acontece nada porque eu sou idiota. Ele não me deixa acessar o nome do dono. Então, o que quer dizer é o seguinte, que um atributo que ele é privado, ele não pode ser acessado de fora da classe dele. Então, assim, ele é um atributo que ele é privado da classe. Então, eu não consigo alterar ele de fora da classe. Então, como é que eu faço para mudar um atributo privado? Eu posso fazer um set nome. Eita, o cara que sabe escrever. Dislexia que chama. Então, olha só. Então, eu gero esses dois métodos aqui, que são chamados de getters and setters. O que são getters and setters? É uma boa política de desenvolvimento você deixar tudo quanto possível serem atributos privados, atributos que as pessoas não podem manipular no programa deles. Então, Cláudio, por que você está dizendo isso? A gente só tem uma classe. Mas o que acontece? Né? Quando vocês estiverem trabalhando numa empresa, quando vocês estiverem trabalhando num elemento, né, fora aqui da universidade, vocês provavelmente vão estar trabalhando com vários arquivos, com várias pessoas e com várias e colaborando. Então, uma forma, galera, de garantir que, né, os seus atributos de classe eles não vão ser alterados, dado alguém trabalhando, que alguém faça alguma besteira, o que só sai e entra da classe, aquilo que você, desenvolvedor, quer, é você transformar a maior parte dos seus atributos em privado e você só fazer a manipulação dos arquivos, manipulação desses atributos através de funções especiais, que são essas funções chamadas de set e get. Ah, Cláudio, mas isso é um nome obrigatório, set, get? Não, isso é uma convenção que a gente da comunidade tem e a gente chama isso de getters and setters. E isso é tão importante, tão interessante, que algumas ideias, ambientes de desenvolvimento integrado, eles já geram esses getters and setters para vocês. Mas aquele erro que estava dando, né, quando eu faço isso aqui, ele não dá mais quando eu uso a função. E por que ele não dá mais? E por que não dá mais? Porque justamente quem altera é de dentro da função, entendeu? Então, ele só diz de dentro da função, ele só retorna valores, ele só recebe valores de dentro da função. Então, eu não posso fazer, né, que nome do dono, underscore, receba algum valor. Só posso fazer isso dentro da classe. Até aqui, alguma dúvida? Não? Tudo tranquilo? Vocês estão por aí ainda? Não, nenhuma dúvida, nenhuma dúvida.
Tudo tranquilo. Então, perfeito, a gente vai seguindo. Professor, Diga. eu não entendi por que isso deixa exatamente mais seguro. Porque, tipo assim, qualquer pessoa não poderia usar essas funções para alterar essa informação na classe? Na verdade, o que acontece é o seguinte, quando a gente for colocar... Deixa eu abrir aqui o... Gente, foi mal, isso aqui é da outra aula, deixa eu aqui abrir o de vocês. Open folder. Downloads, Flash test. Ok. Eita, crashou isso mesmo? Tá vendo aqui? Deixa eu pegar aqui um. Tá vendo aqui nos importes? Você pode fazer um programa. Tudo que você faz, você pode fazer com o que a gente chama de um. Você pode fazer uma biblioteca. Tá? Digamos que você faz uma biblioteca. Mostrar uma biblioteca, sei lá. Qual o cálculo que vocês estão fazendo agora? 2. Tá. Então, vocês já aprenderam sobre jacobiano, essas coisas assim, em cálculo 2? Tá. Vocês Aprender é a palavra muito forte. Vocês já aprenderam derivadas parciais, essas coisas assim? Ou isso não é cálculo 2? Já. Então já faz. Isso aí Sabe foi em fazer a derivada. FISESP 1. Não deve. Eu tenho um problema de como cálculo e física é dado na engenharia, tá, gente? Eu acho que. Todos temos, eu acho. Também. É porque na computação isso é corrigido, entendeu? A física ela é deslocada do cálculo. Então, assim, você faz física 1 quando você está fazendo cálculo 2, porque teoricamente você já está fazendo física quando você sabe já cálculo. O que faz muito mais sentido em qualquer universo. Sim. Diga. Pode falar. Não, porque tem algumas engenharias que são assim também, tipo, civil, acho que tem física 1 no segundo período também, acho que ambiental também. Aí depende, acho que da secretaria aí, de cada engenharia. Não, tipo assim, depende como foi organizado o currículo, né? Eu acho que faz todo sentido você só ter física 1 depois que você tem cálculo. Mas... E eu acho que o maior problema é FISESP mesmo, com as derivadas parciais, porque a gente ainda não viu derivada parcial. Não, acho que vocês não veem derivada parcial nem em cálculo 1, né? Só vem em cálculo 2. E é bem mais lá pra frente, de cálculo 2. Então, por exemplo, digamos que você está fazendo uma função para cálculo de derivada, né? Cláudio, existe função no Python para cálculo de derivada? Cara, existe. Eu vou te mostrar. Não sei se eu mostrei para vocês o modelo lá da Covid. Sim, acho que sim. Tá. Então, assim, só para... Mas era no site. Mas era Não. no site, não. No código-fonte. Não. Deixa eu mudar aqui. Vou botar um modelo simples aqui, um bem resumidinho, porque eu não posso mostrar tudo. Se eu mostrar tudo, eu vou ter problema. E de problema já basta os que eu não busco. Então, por exemplo, assim, isso aqui é um exemplo, por exemplo, de um programa feito em Python que calcula um modelo epidemiológico. Então, isso aqui são derivadas, né? É um modelo de derivados, que são 3 variáveis. Essa aqui são as derivadas de uma determinada variável, tá? E aí, para resolver um conjunto de equações diferenciais, eu uso esse método aqui, ODINT, que na verdade o ODINT ele pega um conjunto de derivadas e resolve para mim esse conjunto de derivadas, que é essa função daqui, tá? Então, não tem muito mistério. Então, o Python me permite resolver esse tipo de coisa. Digamos que eu fosse usar isso aqui e depois ele printa para mim o resultado e dá para mim essa curvinha
aqui, né? Isso aqui é um modelo simples, é um modelo de ensino, é o que, tipo assim, é o que se usa para ensinar modelagem matemática para medicina, essas paradas, então não tem grandes mistérios, vocês vão ver que é tipo 3 importes. Quem faz isso é a biblioteca do SciPy, é uma biblioteca básica, tá? Então, digamos que 90% do tempo que você faz é construir funções que outras pessoas vão utilizar, tá? Essas funções que outras pessoas vão utilizar, por exemplo, assim, digamos que alguém fosse usar minha função derive aqui para fazer a modelagem aqui da COVID. Estou usando um modelo tradicional, que é um modelo chamado modelo de SR. Tem vários outros modelos, tá, gente? Vários outros modelos. Então, aqui, esse aqui é um exemplo. Então, vou usar essa função derive, né? Eu não quero que o cara possa alterar um atributo da função derive enquanto ela está sendo utilizada para outra parada. Ou então que, né, essa variável aqui, que está aqui como 0.2, 1.10, que são usadas, coisas que são usadas aqui dentro da função derive, ela possa ser alterada de fora da classe. Né? Então, tipo assim, normalmente o que a gente recebe são uma série de funções e métodos para utilizar. Então, como eu não quero que ninguém de fora modifique esses atributos que eu setei, a forma fácil de eu fazer isso é colocar eles como privado. E essa é uma prática muito comum de colocar tudo como privado, porque vai ajudar, inclusive é uma forma do desenvolvedor que vai receber o teu código saber o que ele pode ou não mexer. Tá? Ninguém, assim, e uma coisa que vocês têm que entender desde cedo na faculdade, na vida, é que ninguém quer foder com a vida de vocês. Desculpa o termo. As pessoas, em geral, só estão fazendo cagadas. Hã? Cara, relaxa. É assim, eu aprendi muito. Quando eu era da idade de vocês, eu achava que todo mundo era safado. É o que tá aparecendo. Um amigo meu, tipo assim, me ensinou uma coisa que ficou para minha vida e faz muito mais sentido e torna a minha vida muito mais fácil de ser vivida, que é burrice antes de malícia. É mais fácil a pessoa ser burra do que ela ser má. Cláudio, mas é mais fácil a pessoa ser burra do que ela ser má, você tem certeza? Certeza não, mas eu tenho grandes indícios que as pessoas são mais burras do que mais. Poxa, Cláudio, sério mesmo? Sério. Pô, mas então elas são muito burras, né? Nossa Senhora. Meu Deus do céu. São sim. Então, assim, tem muita burrice associada. Então, fiquem tranquilos, né? Que acontece. Então, assim, às vezes você passa um negócio para o desenvolvedor, diz pro cara, usa essa função aqui, o cara abre o teu arquivo, ele altera o negócio todo. Ou então ele está usando, tipo assim, vai chamar uma função, ele reaproveita o nome de variável teu e sobrescreve. Então, é muito complicado. Muito complicado. Tá? Então, assim, isso também é uma forma de você proteger o teu programa. É por isso que a gente deixa os atributos como privados. O property, eu vou pular ele aqui por enquanto, entendeu? Eu não vou falar sobre ele agora, porque ele não ajuda a gente, particularmente. Então, a gente vai seguir por esse caminho. Então, aqui eu vou ter atributos, né? Exceto métodos, todos os demais dados de uma classe são armazenados como atributos. Eu vou ter atributos da instância, variáveis que vão pertencer a uma instância particular da classe, né? Por exemplo, uma variável que está dentro de um método da classe e atributos da classe. Há variáveis que pertencem à classe como um todo. Por exemplo, se eu vou fazer um for dentro de uma classe, um atributo de instância, né? Um atributo, isso não é um atributo propriamente, é uma variável de auxílio. Então, por exemplo, isso não ficou nem um pouco claro, então vamos tentar dar um exemplo com código. Vim aqui, vou fazer B carro 6. Print B ponto N. Professor, não teria como eu definir a classe? Tipo assim, eu pego uma classe inteira e meio que deixo ela privado em um lugar específico no PC ou numa parte do código. Tipo,
Aí meio que no código, eu meio que só vou puxando algumas coisas delas. Não sei se estou podendo explicar direito, mas tipo, meio que trancar uma classe e para ninguém conseguir modificar, eu meio que sair puxando. Tem sim, tem como fazer isso sim, a gente vai ver isso mais para frente. Né? Mas por enquanto a gente vai ver só com os atributos, porque não é trivial certas coisas de fazer, não. Acho que tem algumas complicações, tá? Mas a gente vai ver isso mais para frente. Então aqui eu criei, olha só, carro recebendo 6. Então, o número de. Assim, isso aqui é um atributo. 6 é um atributo de instância, tá? N recebe 4, ele é um atributo de classe. O que isso quer dizer? N receber 4 é algo que é da classe. Placa receber isso aqui é algo que é da classe. 6, ou seja, N receber 6 é algo que é da instância. Né? Aqui, quando eu declarei A, N rodas, igual a 4. Mas isso quer dizer que são 6 carros? Ou... 6 rodas. Ah, 6 rodas. Por quê? Vamos voltar lá em cima. Self, N recebe 4, ou seja, se eu não disser nada, o número de rodas é 4, né? Mas se eu disser alguma coisa, self N rodas recebe N. Então, como aqui eu não disse nada, N rodas recebeu 4. N igual a 4. N rodas recebe N. Aqui, né? N igual a 6. Recebe N. Então, entendeu? Isso aqui é um atributo de instância. Esse aqui é um atributo de classe. Os atributos de instâncias são criados e inicializados pelo método init, ou seja, são aqueles atributos que eles vêm, né, a partir do que a instância diz que eles vão estar utilizando, né? E os atributos de classe vão ser compartilhados por todas as instâncias da classe, né? Então, então eles podem ser alterados, vão ser comuns a todas as instâncias da classe, por exemplo, assim, a existência de motor, por exemplo, né? Uma outra coisa que é interessante e que a gente vai ver é o conceito de herança, tá? O que é o conceito de herança? Quer dizer o seguinte, classes podem ter coisas em comum. Como assim coisas em comum? Vamos voltar aqui para o draw.io. Então, assim, digamos que eu tenho uma classe pessoa, que ela tem um nome, um número de telefone e um endereço, tá? E que, na verdade, eu tenho. E isso aqui eu quero representar a universidade. Então, na universidade, eu tenho outras duas classes, que são o aluno e o professor. Né? O aluno e o professor, eles também são membros, né? Eles também são pessoas. Né? Então, imagina se para cada classe eu tivesse que repetir que o professor tem que ter nome, que o aluno tem que ter nome, que o professor tem que ter telefone, que o aluno tem que ter telefone, que o professor tem que ter endereço de e-mail, que o aluno tem que ter endereço de e-mail. Então, essas são coisas que fazem sentido, né, você não repetir. Então, com isso surgiu o conceito de herança. Eu posso fazer com que certas classes recebam, né, conteúdos que são de outra classe. Né? Então, aqui, eu tenho uma classe veículo que tem um método def andar, né, self print andei. Então, vamos criar essa classe aqui. Não, como é que eu tô fazendo besteira?
Então, olha só. Criei uma classe chamada veículo que tem um método aqui andar. E tudo que esse método faz é printar andei. Defini uma classe carro2 que ela estende, ou seja, ela herda coisas da classe veículo, né? E ela define que o número de rodas é igual a 3. Então, né? Quando eu criei aqui uma instância da classe carro2 que é Go, eu herdei o método andar da classe veículo. Essa classe aqui a gente vai chamar de classe pai. E essa classe aqui a gente chama de classe filho. Então, nota o seguinte, né? Olha como é que muda a sintaxe. Isso aqui não vem no init, esse veículo. Ele vem como se fosse um atributo dessa classe que você está definindo, tá? Então, né? E isso aqui é bem interessante da gente fazer, porque a gente consegue ganhar bastante velocidade, porque eu posso herdar um elemento vindo de outra classe, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho vamos imaginar que eu tenha, por exemplo, vamos voltar aqui no nosso código. Então, por exemplo, aqui eu tenho aqui uma classe. Eu botei alguma classe aqui? Não. Eu não cheguei a utilizar aqui esse problema com classe, né? Então, eu tenho uma classe, ó, filho, né? Então, vamos criar aqui um arquivo novo chamado aluno.py. Tá? Isso aqui eu criei um folder, né? Então, aqui no aluno.py, eu vou dar aqui um class aluno, chamar de um class pessoa, e o class pessoa tem um def, um def init, não vou botar nem init, def init na pessoa. Não, vou botar aqui. Nome e CPF, de forma que self.nome receba nome, self.cpf receba CPF. Tá? Eu tenho aqui um... E os dois são privados. Eu só quero que sejam manipulados dentro da classe. Então, eu vou fazer aqui um def set CPF, self CPF,
self. Ponto. Aí eu vou fazer uma classe aluno, uma classe professor, porque vocês sabem como é que é o aluno. Essa classe vai estender pessoa. Professor vai ter um def init. E olha que interessante, o init, que ele vai ter nome, CPF, CIAP e curso e departamento. Olha só que interessante, o init é um método privado. Então, não só os atributos, mas os métodos também... Eita! Também podem ser privados. Tá? Então, aqui, eu vou pedir para vocês completarem isso aqui, tá? Fazer os getters e setters. E eu preciso fazer todos os getters e setters? Não. Eu preciso fazer CIAP e departamento. Por quê? Porque eu herdei get CPF, set CPF da classe. Ah, Cláudio, você não herdou o init? Eu herdei. Só que como eu quero botar mais coisa aqui, eu fiz o que eu chamo de sobrescrita de método. É uma coisa que a gente vai conhecer a partir de agora, como... Calma aí que deu branco agora. Eita. Não é sobrescrita de operador, é polimorfismo. Polimorfismo. O que é polimorfismo? Né? Morfo vem de forma, né? E poli, muitos, são muitas formas. Então, o mesmo método, ele pode assumir muitas formas diferentes. E essa aqui, o método init, que ele é herdado, ele assume várias formas diferentes. Quer dizer que eu posso, na verdade, escrever o método init de várias maneiras diferentes, ou qualquer método de várias formas diferentes, para que ele possa ser utilizado. Então, esse método aqui, ele está sendo trabalhado. E depois, né, digamos aqui, posso vir aqui num teste web 4 e dar import aluno. Se eu vier aqui, né, e dar import aluno, eu estou buscando aqui dessa classe aluno aqui. Sem 2 pontos fica difícil. Então, na verdade, toda vez que eu dou from alguma coisa import, então eu posso fazer, na verdade, assim. From aluno import pessoa. Professor, Diga. uma coisa que pode parecer meio boba, mas que pegou no meu grupo também, é que, tipo assim, e que o senhor não avisou também, mas eu acho que não avisou e a gente não prestou atenção. Mas, quando modificar os códigos, tem que dar Ctrl S para salvar, e aí rodar. Salvar ajuda. Sim. Ele tava Porque, na tomando verdade, sarrafo. é porque esse negócio de salvar, cara, qual é o problema de salvar, né? E você fica desacostumado, né? Aqui no Google Colab, você digita e ele salva automaticamente, né? Sim.
na IDE isso não é verdade, né? Eu acho essa coisa de salvar tão anos 90, né? Porque, pelo amor de Deus, por que não salva automático, né? Fica aparecendo esse negócio aqui. Mas eu entendo, né? Gente, tem que salvar. Eu não falei, eu achei que isso era uma parada que era... Que vocês iam sacar, né? Mas é verdade, tem que salvar, né? Eu achei que isso aí era um negócio... Mas é porque eu tô acostumado com o Word, né? Vocês são da geração do Google Docs. As coisas já salvam por vocês. Faz muito mais sentido. Não faz sentido nenhum ter que ficar salvando. Vocês têm toda a razão. Não faz sentido nenhum, né? Se a gente vem aqui no Google Colab, e é por isso que eu gosto tanto do Colab, gente, porque, cara, você simplesmente abre uma aba, começa a programar, faz o que tem que fazer, ele salva para você. Se você vem aqui, ele já salva aqui no teu Google Drive. Você não precisa se preocupar. Adoro esses negócios. Mas eu entendo vocês perfeitamente. Entendo completamente que isso é um cocô. Entendo. Eu tô entendendo e eu não culpo vocês. Tá bom? Acho que vocês estão cobertos de razão. Acho que... Diga. Não, eu só ia falar que no Visual Studio tem como você colocar para salvar automaticamente. Ah, verdade, tem mesmo. Vim aqui em preferências, né? Mas eu não... Eu não sei se eu nem... não sei, pode ser, né? Aqui, settings. Só buscar aqui. Legal aqui, files, autosave. Tá como off. Pronto. Resolvido. Também aqui, settings. E aí ele vai dar o autosave para vocês. Pronto, tá resolvido esse negócio. Mas é hábito, gente, é hábito, eu entendo. É que eu tô tão acostumado a já dar o Ctrl S como se fosse psicose, né? Que o PyCharm também salva automaticamente. Acho que todos eles hoje em dia têm isso, né? Que só não é padrão, só não é o default, justamente porque, né, tem. Então, só essa questão aqui também, né? Você criou um arquivo .py, você pode importar ele, né? E o que você importar ele aqui, né, de aluno.py, tem que dar o path, tem que estar no mesmo local, tá? E aí, e aqui entra aqui, do arquivo aluno, importe a classe pessoa. Então, aqui ele importa o objeto. Então, aqui, do módulo Flask, importa a classe Flask. Do arquivo aluno, importa pessoa. Então, não é muito difícil. Então, eu posso vir aqui, professor. Eu importo professor, tá? Então, assim, o que é esse from aqui? Ele me permite importar só o que eu quiser, tá? Eu não preciso importar tudo. Aqui, estou importando tudo. Estou importando parcialmente. Uma coisa que eu não entendi foi... O senhor definiu o render template e o request. Mas por que sabe o request? Eu acho que eu não usei nenhuma vez. Não, porque eu não... O request estava aqui, request.form. Eu usou sim. Sim. Então, assim, request, por si só, também é um objeto. Né, aqui, ó, request tem request. E eu uso o método... E eu estou usando o método form da classe request para chamar coisas. Então, assim, eu ainda vou falar um pouco mais sobre a hierarquia mais para frente. Então, a gente está aprendendo as coisas bem aos pouquinhos, né? Para que vocês possam trabalhar. Então, olha só. O que eu quero que vocês façam agora? Eu quero que vocês trabalhem nesse arquivo aqui, uma classe pessoa e a classe professor. Pode ser de forma que, né, vocês façam esses getters e setters aqui que estão faltando e testem para ver como é que a herança funciona, tá bom? E eu vou botar aqui, né, nessa classe, todos os atributos devem ser privados. Mas antes de eu dar uns 20 minutinhos para vocês fazerem isso aí, né, notem o seguinte, né? Quando eu venho aqui no draw.io, né,
Se eu fosse aqui desenhar essa classe pessoa, professor, eu teria aqui professor. Os campos, eu teria nome, CPF. Os campos que eu teria, tipo assim, seriam CIAP, e departamento. Tá? E aqui, esse é o símbolo aqui no ML de herança. Por que eu só teria essas duas coisas aqui? Porque eu sei que ele estaria dando a classe pessoa. Então, o que o ML serve também? Entenda o seguinte, programar é um trabalho técnico, é um trabalho de segundo grau. Tá? Então, engenharia, ser um engenheiro de software, um analista de software é um trabalho de terceiro grau. Mas programar, propriamente dito, é um trabalho de segundo grau. Então, o que o trabalho do programador faz? Muitas vezes ele vai receber uma definição, e uma definição possível é um conjunto de diagramas e UML, e o trabalho do desenvolvedor de software é pegar esses diagramas UML e transformar eles em código, né? Em código-fonte que as pessoas possam utilizar. Tá bom? É só isso que o desenvolvedor faz. Ele não precisa saber assim, absurdamente tudo sobre tudo, mas é um trabalho que é bem interessante para vocês terem isso dentro da cabecinha de vocês. Né? Não é difícil. Tudo que o desenvolvedor faz, muitas vezes é pensado dentro desses diagramas. Eu vou mostrar alguns outros diagramas para vocês, conforme o tempo for passando, né? E vou mostrar para vocês também como faz o contrário, como você gera o diagrama a partir do seu código. Mas isso mais para frente, não por enquanto. Cláudio, mas por que isso é tão importante para a gente? Isso, gente, isso é muito importante, por quê? Porque muitas das vezes você não vai precisar nem se preocupar tanto com a lógica, porque o cara vai te dar mais ou menos o que precisa acontecer, então tudo que você vai fazer são as coisas que são interiores a essa estrutura que o engenheiro de software vai montar para vocês. E vocês não podem também se apegar a essas coisas a ferro e fogo por um motivo simples. Né? Qual é o motivo simples que a gente não pode se apegar a ferro e fogo? Porque isso aqui muda de acordo com os requisitos do projeto, tá bom? Deixa eu compartilhar isso aqui com vocês. Então aqui, eu já vou abrir aqui uma nova... Abrir um código aqui? Não, desce. Até para vocês já poderem copiar. É só agora vocês alterarem, tá aqui nesse link aqui do Colab. Então, eu vou dar para vocês 20 minutinhos, galera, para vocês poderem, né, fazer esse exercício, tá? E depois eu corrijo ele junto com vocês, tá bom? Então, pessoal, 20 minutinhos, eu vou só pegar uma água enquanto vocês estão fazendo, e assim que eu voltar eu já aviso, porque a gente pode ir tirando dúvida no meio do caminho, tá bom? Beleza.
Qual erro que tá dando? Quando eu dou print, eu acho que professor, para ver se aparecia, sei lá, nem que se já veio departamento, aparece só a classe do professor. Tá, calma aí, vamos lá. Então, se vocês estão aqui, a classe pessoa foi ok? A primeira coisa que vocês podem fazer sempre é testar. Cria um A, recebe pessoa. Ele é o Zé. E o CPF dele é 12. Ele é uma pessoa muito importante. Aí a classe do professor, eu vou ter o self, ponto, nome, recebe nome, self, ponto, CPF, recebe CPF, self, ponto, SIAP, Ué, eu achei que já não precisava definir esse self de novo. Nome, não, nome e CPF. Precisa porque eles não são cumulativos, eu sobrescrevo o método todo. Ah, Então, essas coisas eu preciso fazer. Agora, fica tranquilo. Nada como bater cabeça para ensinar. Agora, o que você não vai precisar fazer isso aqui, são esses caras aqui. Você não pode fazer só o SIAP. Professor, não tem que ter um departamento aí em algum lugar? Aqui em cima. Ah, já tá aí. Ah, mal. Vamos rodar para ver se dá certo. Tomara que dê. Deu errado. O que deu errado? Zé 12, inválido sintaxe. Por que inválido sintaxe aqui? CEP, nome, CPF. Tá, ele vai tentar 12 como. Ah, tá. Tá errado porque eu sou burro. Pronto, funcionou. Então, o que aconteceu aqui? Criei uma classe pessoa, né? Vamos tentar aqui dar fazer uma coisa mais legal. B.get CPF. Ah, isso aqui que estava dando, não é isso? Quando dá o get CPF. Não, tá dando. da parte do off para lá. Não, esquece que estou sendo burro de novo. Ah, entendi. Tá.
Não, tá bom, já entendi o que foi, fica tranquilo. Então, olha só. Definir essa classe aqui, pessoa, que ela vai herdar algumas coisas. Então, aqui, vou herdar aqui o init, mas aí eu vou sobrescrever o init. Então, na verdade, ele está querendo associar que esse CPF aqui, ele está associado a esse atributo CPF aqui que você definiu no construtor. Como você não definiu ele aqui embaixo, você não consegue herdar esses métodos de get e set. Justamente por quê? Então, se você fizer aqui a mesma coisa, aí não vai dar erro, entendeu? O que acontece? Isso que é uma coisa meio trucada. Porque dependendo do que você for colocar na classe, né, você, tipo assim, você tem que garantir que ela vai estar no construtor, entendeu? E é por isso que estava dando errado. Então, né, como eu construí aqui, o CPF só surge aqui, eu não chamei esse construtor aqui de cima, eu chamei esse construtor aqui de baixo, aí eu passo a ter um problema. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Professor, E se Diga. você não escrever ele aí, não funciona? Como assim? Se você não botar o CPF aí, deixar só lá no pessoa, não botar no professor, não funcionaria? Vamos ver. E aí vamos fazer isso aqui. Dá o mesmo problema. Justamente porque o que acontece? Ele não executa o construtor ali de cima. Agora, vamos fazer uma outra coisa. professor, Diga. se CPF fosse uma variável pública, em Então, cima e embaixo. Não, porque a questão é o construtor, né? Vamos fazer o seguinte. Vou pegar isso aqui, ó. Vamos lá no Python Tutor e vocês vão ver isso acontecendo. Uhum. Criei a classe, olha só. Criei pessoa com init, get CPF, set CPF. Criei uma instância que é o Zé. Então, essa instância está criada. Essa instância é A. Criei professor, com todos esses outros métodos. Aí vou dar o professor, a instância de professor. 9, 13, 23. Ele vai pegar essa instância e vai pegar essa instância, tá? Uhum. Tá? Então, isso aqui é o fluxo normal. Mas, Se eu vier aqui e fizer exatamente, vou fazer uma outra coisa. Vou vir aqui. Vamos fazer uma modificação. Vamos editar esse código daqui. Tá? Vamos editar isso daqui. Tá? Aí vamos. Criei normal, criei normal. Criei normal, criei Zé. Vamos, professor. Criei aqui. Vê aqui que só criou dentro do professor NCE 23. Vou pegar o getDep, vai dar normal. Peguei o departamento. Vou pegar aqui o getCPF. Ele foi para a classe pessoa. Deu erro. Porque olha só, ele foi dar um self CPF e o CPF não está criado. Por quê? Porque ele não foi feito aqui. Porque o CPF ele só ia ser criado aqui no construtor do pessoa. Ele não chamou o construtor do pessoa. Como é que eu posso chamar o construtor do pessoa?
Oi? Como é que eu posso chamar o construtor de pessoa? Nem ideia. Aqui, ó. Pessoa.init. Aqui. Eu consigo chamar o construtor da minha classe dentro dentro do meu elemento. Então, assim, aqui tem um método em Python que é chamado do super. Esperança. Vou mostrar para vocês. Calma aí. É isso aqui. Olha só esse exemplo aqui. Vou colocar isso aqui para vocês. Que ele resolve justamente esse meu problema. Ele vai pegar o meu método, ele vai dizer o seguinte, executa o construtor ali de cima, na minha classe Py, e executa, mas aí, além de executar isso aqui, faz essas outras coisas que eu estou te pedindo. Então, se eu tenho 4 elementos, eu consigo executar o construtor da minha classe de cima e somar mais coisas ao meu construtor. É como se a classe filha ela encapsulasse uma instância ela guardasse dentro dela uma instância da classe Py. Então, o que eu vou querer de vocês hoje? Ouçam bem. Ouçam bem. E na quinta-feira eu só vou corrigir os exercícios e fazer uma execuçãozinha com vocês. Tá? Eu quero que vocês leiam esse artigo aqui com muito cuidado. Tentem modificar esse exercício que a gente está fazendo para atender esse problema. Resolver esse problema aqui que a gente mostrou. Na quinta-feira a gente vai fazer isso, vai botar isso na web, para a gente cadastrar elementos de um arquivo, vamos cadastrar aluno e cadastrar professor, vamos cadastrar as disciplinas de um aluno, como era o exercício lá do Classroom, tá? Então, vou colocar esse link aqui no Classroom, para vocês darem uma olhada. E na quinta-feira a gente vai só resolver. Mas o que eu preciso? Eu preciso que, vou botar até aqui. Leiam esse artigo. 2, leiam o livro, a parte de classe. E tentem fazer. Na quinta-feira eu vou fazer com vocês. E aí na quinta-feira eu vou passar um exercício desse tipo assim, onde eu vou passar para vocês. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Tá? Então, tá melhor agora? Tá dando para ver? Sim. Tá. Então, assim, que eu vou passar para vocês umas classes com uma descriçãozinha e vocês vão ter que fazer para mim, né, alguns exercícios com o Python gerando essas classes para mim. Tá bom? Beleza. Então, olha só. O que eu preciso que vocês façam? Batam cabeça, leiam esse documento que eu estou pondo aqui para vocês, né? Modifiquem esse exemplo, tentem consertar ele, né? De forma que eu não precise repetir isso aqui tudo, que eu possa utilizar a classe Py em cima, né? Vocês vão ver que o artigo aqui que eu selecionei é um artigo bem curtinho, ele é 3 minutos de leitura, mas, assim, se você entender isso aqui bem direitinho, você vai ter, né, conseguido dar um salto de qualidade bastante grande, tá bom? Então, pessoal, eu vou liberar vocês hoje, cedo, para vocês poderem fazer mais exercícios em casa. Quanto mais exercícios vocês puderem fazer, quanto mais código vocês fizerem, mais vocês se testarem, vale a pena. Então, também queria mostrar para vocês hoje o Code Wars. O que é o Code Wars? Né? Ele é
um lugar onde você pode treinar o que a gente chama de katas. O que é kata? São exercícios de código que você pode fazer diariamente para melhorar o seu conhecimento em uma determinada linguagem de programação, tá? Então, assim, é importante, né, que vocês tentem buscar cada vez mais coisas para vocês, né, trabalharem. Não sei se algum de vocês fez o processo seletivo do Analítica, mas para quem fez, né, e gostaria de, ou não sabe o que é ciência de dados, tem o curso do Kaggle. O Kaggle é uma das maiores plataformas de ciência de dados do planeta, né, onde você pode vir. Eu tenho aqui, mas eu nem comecei ainda a fazer. Assim, eles têm aqui umas coisas legais, que são os cursos, né, e tem um curso aqui que é Python, né, que ele mostra para vocês uma série de atividades para vocês poderem começar a trabalhar. Então, também vou colocar aqui para vocês poderem utilizar o curso de Python. Então, todas essas aqui são, né, e o Code Wars eu vou botar aqui para vocês. Todas essas são ferramentas que vocês têm para aprender bastante e para treinar todo dia. E só tem um jeito de você aprender a programar, galera, você só aprende a programar programando. Então, né, não tem problema, essas são coisas que são fáceis da gente, né, resolver, da gente poder trabalhar. Então, exercitem. Na quinta-feira eu vou corrigir todas essas coisas com vocês, eu vou mostrar como é fácil fazer, parece muito difícil no começo, tem uma série de conceitos, mas eu preciso que vocês tentem batam um pouquinho de cabeça agora para a gente poder continuar, tá bom? Acho que tudo bem. Tá? Mas eu preciso que vocês continuem lutando. Então, né, tragam problemas para mim. Eu vou tentar entrar no WhatsApp, né? Eu tenho que ver onde é que eu salvei o link, né? Eu acho que está salvo no meu e-mail. Então, assim, tentem fazer isso. Não deixem de fazer os exercícios, né? Não, assim, vocês não vão aprender simplesmente me olhando, fazendo os vídeos, tá? Para aqueles que até agora não tem assim. Se quem precisar de ajuda para instalar o Python, fala comigo, pede ajuda. Eu vou entrevistar hoje o monitor de vocês, tá? Então a gente vai ter um monitor, né, de linguagem de programação, e eu acho que a gente vai ter, né? Então acho que a gente ainda tem um período longo pela frente, mas eu quero que vocês atentem o seguinte: a gente não tem nem um mês de aula, e olha o quanto de coisa vocês já conseguem construir só seguindo esses exemplos que eu passei para vocês. Vocês já saíram, né, do que vocês tinham em Comp 1 para hoje já conseguirem colocar uma página, né, no ar. E o desafio para vocês no final de semana é essa página que vocês colocarem no ar, vocês coloquem lá, tentem colocar no Python Anywhere, na conta de vocês do Python Anywhere, que eu já pedi para vocês criarem, para que vocês possam ver a primeira página de vocês lá no ar, lá dentro do Python Anywhere, rodando, né, e poder compartilhar, tá bom? Então, pessoal, eu desejo a vocês uma ótima semana e eu vejo vocês na próxima quinta-feira, tá bom? Beleza. Valeu, professor. Boa tarde. Bom, pessoal, boa tarde. Obrigada. Professor, boa O tarde. prazer foi meu. Valeu, professor. Já vou botar o vídeo lá no canal.